Olá pessoal, meu nome é Márcio Guimarães, eu sou médico pneumologista e foi uma grande honra ter recebido o convite da Fundafeng para elaborar um vídeo sobre tabagismo. E aliás, parabéns à iniciativa, mais uma vez, da Fundafeng de estar sempre promovendo ações que visam o bem-estar e a saúde dos seus associados. Bom, então o nosso tema é tabagismo. O tabagismo é doença crônica e ela é caracterizada por um transtorno mental e comportamental devido ao uso de uma substância psicoativa, que é a nicotina. O cigarro tem milhares de substâncias, mas apenas uma provoca essa dependência, que é a nicotina. A folha do tabaco ela pode ser utilizada na confecção de diversos produtos que, uma vez consumidos, vão provocar uma série de doenças. Cânceres, derrame cerebral, infartos do coração, enfisema no pulmão, predispõe a tuberculose pulmonar, infecções respiratórias, leucemias, osteoporose, catarata, aneurisma e outras doenças. Isso tudo é evitável, basta não fumar. Há no mundo 1 bilhão de fumantes. 80% desses fumantes são de países de baixa e média renda. Ocorrem mais de 8 milhões de mortes no mundo, unicamente causadas pelo cigarro. 7 milhões são entre fumantes ativos e mais de 1 milhão entre tabagistas passivos, isto é, entre aqueles que ficam expostos à fumaça do cigarro. O Brasil tem uma política antitabágica que é um exemplo para o mundo. Nós já tivemos aqui na década de 80, 35% mais ou menos da população era de fumantes, e hoje esse percentual não passa de 10%. E Belo Horizonte segue essa média. Nós temos hoje aqui na nossa capital 9,9% de fumantes. As capitais onde mais se fuma são Porto Alegre e São Paulo, e os lugares onde menos se fuma são Teresina e Aracaju. Onde quer que se fume, os homens fumam mais do que as mulheres. E aqui no Brasil há mais de 150 mil mortes causadas unicamente pelo cigarro. Na Europa também se fuma muito, e aqui nas Américas, os países onde mais se fuma são Chile e Cuba. Bom, e como que se dá o encontro do indivíduo com o cigarro? Esse encontro normalmente ocorre na adolescência, que é o período de formação da personalidade da pessoa. E o adolescente ele se sente no direito de fazer experimentações. Então ele acaba experimentando o cigarro. E uma vez que ele tolere o cigarro, ele vai ser influenciado, por exemplo, dentro de casa, os pais que fumam, ou pessoas que deveriam ser modelos de comportamento, os ídolos, acabam motivando aquele adolescente a dar continuidade àquele ato de fumar. E com o passar do tempo, dependendo de uma susceptibilidade individual, aquele adolescente ele se torna dependente químico do cigarro, devido à presença da nicotina. E quando eu falo dependência química, eu me refiro a uma mudança cerebral que ocorre devido à presença da nicotina. A nicotina ela vai alterar os receptores cerebrais, fazendo com que eles necessitem da presença da nicotina para liberar os neurotransmissores. Sem a nicotina, não há essa liberação, o cérebro funciona mal e o indivíduo se sente muito desconfortável. Com o passar do tempo, o fumante percebe que cigarro é prejudicial à saúde, que ele deve parar de fumar. E aí ele toma essa decisão. Só que quando ele decide parar de fumar e para de fumar, ele, ao ficar sem a presença
da nicotina, sem a liberação daqueles neurotransmissores, ele sofre sintomas de abstinência, que são sintomas físicos e emocionais extremamente desagradáveis e que normalmente são uma razão para o fumante voltar a fumar, já que ele percebe que ao fumar novamente, ao colocar o cigarro na boca, aquele mal-estar todo desaparece. Então é muito comum a gente receber pacientes no consultório dizendo: doutor, eu quero parar de fumar, mas não consigo. E a gente sabe que ele não consegue porque ele é um dependente químico. Então essa história de que o fumante não para de fumar porque não tem força de vontade ou porque não quer, não é bem assim. Ele precisa de ajuda. E uma vez que esse paciente se sinta com desejo de parar de fumar, ele deve procurar um médico. O médico que está mais familiarizado com esse assunto de cessação de tabagismo é o pneumologista. Então ele deve procurar um pneumologista ou, claro, um outro médico que esteja capacitado para abordar essa cessação do tabagismo. E o médico, ao conversar com esse paciente, deve sentir qual que é o grau de motivação. É muito importante que esse paciente esteja motivado a parar de fumar. Se não estiver motivado, o médico deve motivá-lo, afinal ele está ali com essa intenção de parar de fumar. E mesmo que esse paciente já esteja motivado, o médico deve motivá-lo ainda mais, porque é muito importante essa determinação por parte do paciente, tá? E vale a pena a gente insistir nisso, a gente deixar bem claro que os benefícios serão enormes, que parar de fumar dá saúde e ter saúde dá prazer. Então, uma vez que a gente tenha, que o paciente esteja motivado, a gente deve orientá-lo a mudar os seus hábitos, mudar seu comportamento em relação ao cigarro, deixar de fazer aquilo que normalmente ele faz para fumar. Repare que o fumante, ele fuma mais ou menos o mesmo número de cigarros nos mesmos horários. Então, ele está condicionado a fumar naqueles momentos. Então, o fumante deve mudar o seu comportamento, fazendo coisas diferentes, coisas que ele normalmente não faz, para desviar a atenção, para desviar o foco do cigarro. E uma vez que ele tenha essa determinação, por isso que é importante o paciente estar motivado, então, uma vez que ele esteja determinado e mude o seu comportamento, ele acaba parando de fumar. Mas ao parar de fumar, ele pode ter sintomas de abstinência. Então, esses sintomas de abstinência normalmente são um grande empecilho para o fumante conseguir parar de fumar, normalmente é um motivo de fracasso. Então, é nesse momento que entra o remédio. Então, o remédio ele é utilizado para combater o sintoma de abstinência. E aqui uma coisa importante, o remédio não faz parar de fumar. O remédio, ele permite que o fumante, ao ter determinação, mudar os seus hábitos e parar de fumar, o remédio vai permitir que ele não tenha o sintoma de abstinência e que a abstinência não seja uma razão de voltar a fumar. Pois bem, e aí o fumante consegue parar de fumar. E ao parar de fumar, o fumante nota coisas boas que mudam no organismo dele. Então é muito frequente o fumante falar que o olfato dele melhorou, que o paladar melhorou. Aquele cheiro que fica impregnado na pele, no cabelo, na roupa do fumante, isso desaparece e é um motivo de satisfação, porque esse cheiro ruim de cigarro incomoda muito o fumante. Há uma mudança na sua pressão arterial que tende a reduzir, na pulsação, na oxigenação sanguínea e uma série de outros pequenos benefícios. E, claro, o risco de adoecimento por doenças ligadas ao cigarro, isso aos poucos vai deixando de acontecer. Então é muito importante a gente deixar bem claro para o fumante que
mesmo que seja um sacrifício, vale a pena, e que aquele sacrifício não será em vão. Uma coisa que ocorre quando o fumante está parando de fumar é a fissura, que é um grande desejo pelo cigarro. Então as fissuras podem acontecer, mas é importante a gente deixar claro para o fumante que elas são muito efêmeras, elas duram poucos minutos. Então basta o fumante ter mecanismos para mudar a sua atenção de cigarro, que da mesma forma como aquela fissura aparece, ela desaparece. E à medida que o tempo vai passando, o fumante vai percebendo que aquela dificuldade inicial vai ficando cada vez menor. Estatisticamente, 15 dias é o período que a gente considera de maior dificuldade. Os primeiros 15 dias, portanto, é o período de maior dificuldade. Depois disso, há uma progressiva redução dessa dificuldade. Eu queria falar aqui sobre 2 fatos que são importantes nesse processo de cessação de tabagismo. O primeiro é o lapso. Lapso é quando o fumante que está parando de fumar, ele acaba colocando um cigarro na boca, dando uma tragada e fumando um cigarro ou outro. Isso a gente não considera fracasso. Esse lapso, ele pode acontecer e é importante o fumante que está determinado a parar de fumar, que ele entre em contato com seu médico, que ele confesse o pecado que cometeu. O médico tem que avaliar o motivo pelo qual esse fumante teve esse lapso e aprender com aquela experiência para que isso não volte a acontecer. E o fumante deve retomar esse processo de abandono do cigarro e voltar a ficar abstinente, ficar sem fumar, não se permitindo a colocar o cigarro na boca. Uma coisa importante, uma vez fumante e que a pessoa decide parar de fumar, pode estar o tempo que for sem fumar, não pode colocar o cigarro na boca. Um único cigarro, uma única tragada, perde todo aquele sacrifício, aquele período que o fumante está sem fumar e ele acaba voltando a ser fumante. E a segunda coisa é ganho de peso. Então, o ganho de peso ao parar de fumar é uma coisa que pode acontecer e é uma coisa que é um problema entre alguns fumantes, principalmente fumantes mulheres que estão parando de fumar. Esse ganho de peso acontece porque existe uma melhora do paladar, dá mais prazer comer, há um aumento do apetite e uma melhora do aproveitamento metabólico. Então, isso tudo faz com que o indivíduo coma mais e acaba engordando. Se esse ganho de peso é um problema, o fumante ele deve evitar doce, evitar calorias desnecessárias, entender que a maioria dos fumantes ganha peso, mas quase todos voltam ao peso original de quando eram fumantes. Então, que isso não seja um obstáculo à cessação do tabagismo. Nós estamos passando por um período de pandemia, todo mundo sabe, com essa Covid, e eu queria citar aqui qual que é a relação que a literatura médica hoje considera que existe entre tabagismo e coronavírus. Bom, o fumante, pelo fato de levar o cigarro à boca, ele pode gerar uma contaminação desse cigarro e o cigarro, ao contato com os lábios, acaba infectando aquele fumante. Além disso, é frequente haver compartilhamento, seja do cigarro, quando alguém fala, me dá um trago, ou mesmo dos dispositivos, não cigarro do tipo narguilé, ou mesmo cigarro eletrônico. Então, esse compartilhamento faz com que haja um maior risco de contaminação do fumante. A segunda coisa é a gravidade
da Covid no fumante? Bem, o cigarro, ele diminui a capacidade pulmonar, ele faz com que o pulmão tenha uma diminuição das suas defesas naturais e o cigarro também compromete o sistema imunológico. Portanto, o fumante, ele tem mais chance de ter doenças infecciosas e isso inclui a Covid. Além disso, o cigarro é causador de doença crônica e o simples fato do fumante ter uma doença crônica, seja uma doença cardíaca, uma doença pulmonar ou outra que seja, essa doença crônica é fator de risco para infecção grave pela Covid. Quanto mais descompensada estiver essa doença de base, maior o risco de infecção grave. Portanto, é muito importante nesse momento um excelente controle da sua doença, seja ela ligada ou não ao cigarro, para que, sendo fumante e se tiver a infelicidade de adoecer, esse adoecimento será menos grave. A gente considera que o fumante tem o dobro de chances de uma infecção grave pela Covid, tem o dobro de chances de ter que ser internado, ter que ir para o CTI, precisar de ventilação mecânica e intubação e de morrer. Em relação à asma, que é uma outra doença muito frequente, 10% da população em geral é de asmáticos. Tem um estudo dizendo que aqueles pacientes asmáticos que são internados no CTI e que precisam de ventilação mecânica, eles acabam precisando de um tempo maior de ventilação mecânica comparado àqueles pacientes que não são asmáticos. E o tabagista passivo, ele, quando, portanto, está exposto à fumaça do cigarro, a fumaça do cigarro gera os mesmos malefícios nesse tabagista passivo, portanto, deixando-o predisposto à infecção grave pela Covid. Então, o tabagista passivo também é um indivíduo de risco para infecção com sintomas mais graves de internação e para o CTI em relação àquele que não é tabagista passivo. Eu considero que esse momento que a gente está vivendo, portanto, é um estímulo, é uma janela de oportunidade para que aquela pessoa que é fumante largue em definitivo o cigarro. Bom, era isso que eu queria falar. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e um grande abraço.